Pré-existência das almas, parte 5. Como eu tinha falado lá no princípio, a Bíblia ela vai nos dar algumas peças. A Bíblia não vai falar claramente sobre a pré-existência das almas, que o nosso espírito ele é eterno e que nós estávamos com o Pai lá na eternidade. E que todos pecaram e por isso foram destituídos da glória de Deus. Então que aquela batalha que houve lá no céu, na eternidade, onde Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão e os seus anjos, entende? E que os filhos de Deus, como um todo, eles se dividiram em 3 partes. Os positivos, aqueles que ficaram ao lado do Pai. Os negativos, aqueles que seguiram Satanás pela própria vontade. E aqueles que ficaram neutros, que são justamente esses espíritos que vêm para a Terra, que encarnam aqui e que passam por esse teste. Que a Terra por si só já é um teste, é um campo de batalha, é um campo de teste. Quando a gente olha para Gênesis e a gente vê aquela árvore do conhecimento do bem e do mal posta ali, mas que não poderia ser tocada, que não poderia olhar para ela e nem muito menos comer do seu fruto. Aquilo ali já era um teste. Na verdade, Gênesis 1 e 2 é a maior prova da pré-existência. Mas como a gente não tem esse conhecimento da pré-existência, a gente lê Gênesis 1 e 2 e isso passa despercebido. Mas como eu falei, a Bíblia ela vai nos dar sim peças desse quebra-cabeça, que se a gente juntar essas peças, a gente vai conseguir entender essas coisas. Então, por exemplo, assim, no livro de Jó, Jó 38 vai dizer o seguinte. Eu vou ler só algumas partes para não ficar extenso. Mas em Jó 38 vai dizer o seguinte. Onde estava tu, quando foram firmadas as bases da terra? E quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas d'alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus se jubilavam de alegria. Onde está o caminho da morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar? Para que você as conduza ao seu território e conheça o caminho da sua casa. Leia Jó 38. Você sabe disso, porque nesse tempo já havia nascido e porque é grande o número dos seus dias. Isso está como uma afirmativa na Bíblia, não está como uma pergunta. Deus não estava sendo sarcástico quando falou para Jó que Jó já havia nascido naquele tempo, quando ainda estavam sendo formados os fundamentos da terra. Porque já eras nascido e são grandes os números dos teus dias. Não da carne, mas do espírito, porque já estávamos com o Pai desde a eternidade, quando os filhos de Deus se jubilavam de alegria. Então é uma história sendo contada aqui em Jó 38, e é importante que a gente analise esses detalhes. O próprio Messias, ele vai falar em João 10:34, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo, ainda assim morrem como homens e padecem como os príncipes desse mundo. E justamente esse texto que afirma que nós somos deuses e todos nós filhos do Altíssimo, é usado pela nova era, pelo gnosticismo, afirmando que nós somos o próprio Deus Criador experienciando a matéria. E isso não é verdade. Nós somos filhos de Deus e não o próprio Deus. Então, aqui o próprio Messias fala, vós sois deuses. Por que nós somos deuses? Nós não somos o Deus Criador. Nós somos filhos. E o Messias ele não tirou isso da cabeça dele. Lá em Salmos 82:6 vai falar a mesma coisa. Vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. E como eu falei, a nova era e o gnosticismo usa isso para dizer que nós somos o próprio Deus Criador experienciando a matéria, quando na verdade nós somos filhos dele. Então, em Hebreus 11:13, por exemplo, vai dizer, somos peregrinos na terra. Consegue perceber o que seria um peregrino? Peregrinos na terra, forasteiros. Nós não somos daqui, nós não fomos criados aqui. A nossa origem não é aqui. Então, vai falar, Hebreus 11:13.
somos peregrinos na terra, forasteiros. E aí vai ficar interessante. Mas se lembrassem da pátria onde haviam saído, tornariam em voltar para ela. Somos peregrinos na terra, forasteiros. Mas se lembrassem da pátria de onde haviam saído, cuidariam em tornar para ela. Então, esses são alguns textos que nos trazem o entendimento da pré-existência, o entendimento que nós não somos daqui. E não é à toa que no final de tudo, o nosso espírito ele retorna para Deus, ele volta para Deus. Não tem como tu voltar para um lugar de onde tu não saiu, onde tu nunca teve. Então, se a gente volta para Deus é porque em algum momento nós estivemos com Ele. Entende? O próprio apóstolo Paulo fala em Romanos 3:23. Todos pecaram, e por isso todos foram destituídos da glória de Deus. Nós fomos destituídos da glória de Deus. Nós não estamos aqui pagando pelo pecado de Adão e Eva, e sim pelo nosso próprio pecado. Em Jeremias vai falar: antes de te formar na madre, eu te conheci. Entende? Deus ele já nos conhece antes da gente entrar na madre, antes da gente entrar no útero da nossa mãe e ser gerado fisicamente. Deus já nos conhecia. Mas isso quer dizer porque Deus tem Deus ele tem o conhecimento sobre tudo, Deus é presciente, né? Só que não é bem isso que parece, né? Onde estavas tu? Porque já são grandes os números dos teus dias, porque tu já havia nascido, entende? Por que Jesus fala em nascer de novo, né? Mas não nascer no corpo, nascer na alma e no espírito, né? Vivificar o espírito, porque em algum momento o espírito foi morto. E quando a gente entra aqui nessa terra, nós somos alma vivente. Só a partir do momento em que a gente crê no Messias e a gente recebe o Espírito Santo, o nosso espírito que morreu passa a ser ressuscitado, avivado, vivificado. Então nós não somos daqui e nós vamos tornar para casa em algum dia.